Assembleia de Deus. Harmonia. Tito, capítulo 2, versos 11 ao 15. A igreja localizou, diga amém. Se emocionou agonias, né? Que louvou a Deus, uma alegria recebê-la aqui também. Diz assim a palavra, nesta tradução, diz: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança e o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Prega essas instruções, encoraja e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Amém? Ó Deus, que a tua palavra produza em nós tudo o que é do teu interesse nesta noite, que venha nos edificar, nos exortar e nos consolar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar assentos todos e vamos, eu quero repetir bastante atenção de todos para que a gente possa destacar aqui algumas coisas importantes para a gente dentro dessa leitura. Eu escolhi esse texto porque eu quero nesta noite com vocês destacar os 3 estágios da nossa salvação em Deus. Aqui estão bem precisamente, de um modo claro, no primeiro versículo, quando diz que a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Aqui está falando da nossa justificação, primeiro estágio da salvação. Ele continua e diz: ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Isto fala de quê? De santificação. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso fala da glorificação. Portanto, esses 3 estágios, essas 3 etapas, nós queremos discorrer bem rapidamente com vocês, nos acompanhando no raciocínio daquilo que Deus tem para nos falar acerca destes pontos tão importantes da nossa vida. A nossa razão de estarmos juntos, glorificando a Deus, cheios de esperança, é a nossa salvação. E, portanto, sem ela, todos nós estaríamos perdidos e desapontados. Para falar de salvação, vale a gente lembrar a queda do homem. Quando o pecado entrou e o homem despencou e perdeu tudo, ficou apenas com direito à morte, posto que Deus lhe havia dito: se aquilo cometesse, ele
ganharia como consequência a morte, que é o salário do pecado. Com a queda, a gente pode destacar rapidamente aqui pelo menos 3 grandes consequências do pecado na vida humana. Primeiro, a gente pode ver em Efésios 2 e 3, que com a queda nos tornamos filhos da ira por natureza. Veja que afetação extremamente negativa nos veio, e o pecado de um homem passou a todos os homens, de sorte que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus, perderam a glória de Deus, e portanto agora perderam e se tornaram por natureza filhos da ira. Em Colossenses 1 e 21, nos tornamos estranhos e inimigos de Deus, é o que está dito na parte final desse versículo. Então veja que a coisa foi muito grave, foi muito séria. Primeiro, filhos da ira. Segundo, estranhos e inimigos de Deus, fugindo de Deus, como foi o caso. Isaías 59, a partir do verso 1, nos tornamos separados de Deus. O pecado fez uma barreira, uma divisão entre nós e o nosso Deus. Com isto, todos perdidos. Esse foi o triste estado da raça humana. O que fez Deus? Ele é justo, e Ele havia dito que o salário do pecado é a morte. Ele havia dito a Adão: no dia em que você comer, vai morrer. E agora? Deus, diante desta questão, Ele decidiu, porque já havia, porque nada pega Deus de surpresa, Ele já havia providenciado um cordeiro morto desde a fundação do mundo para nos substituir. Então, ao invés de Deus eliminar a raça humana, Ele resolveu morrer no lugar do homem, uma vez que Ele disse: eu tenho poder de dar a minha vida e eu tenho poder de tornar a tomar. Então, por um ato único e exclusivo e unilateral de Deus, Ele resolveu justificar o homem pecador. Então Ele vai e estabelece agora um critério para que o homem seja justificado. Ele diz: ao invés de eliminar o homem, eu vou dar o meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aí está a justificação. É quando Deus chega e nos isenta de toda culpa e lança toda a nossa culpa sobre Jesus. Por isso Jesus morreu na cruz do Calvário. Por isso, quando Pedro tentou afastá-lo desta possibilidade, dizendo: não, Senhor, isso não te aconteça, ele disse: para trás de mim, Satanás, para esta hora eu vim. Então Jesus veio e morreu no nosso lugar, no meu e no seu lugar, e abriu a porta da oportunidade para todos aqueles que resolvessem crer, apenas crendo. Você não precisa fazer nada para ser justificado. A Bíblia diz que naquele estado de pecado, nem por ele nós perguntávamos. Estávamos tão destituídos
destruídos, tão longe, tão distantes, tão desviados, que ninguém sequer perguntava por ele, mas ele nos amou, de uma maneira tal, que resolveu morrer, como diz a palavra. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então ele vem e estabelece por um ato dele. Isso acontece com Deus, não é nem em nós. Então ele vem e diz: eu declaro o homem que crer no sacrifício de Jesus, eu declaro essa pessoa completamente livre do pecado. E o pecado que ele cometeu, eu lanço no mar do esquecimento e dele não me lembro mais. Isso é justificação. E na hora que o homem crê, ele cancela os pecados daqueles que creem e investe o seu Espírito Santo no coração desta pessoa, potencializando agora este homem, este novo homem, porque no ato da justificação, quando ele cancela os pecados, ele põe o Espírito dele dentro do homem, e o homem agora passa a ter uma nova vida, uma nova oportunidade de viver agora, não mais como antes, mas agora com a vida de Deus dentro dele. É isto que é a justificação. É a libertação da culpa do pecado. É por isso que está na Bíblia que quem está em Cristo é outra pessoa, é outra criatura. Quem está em Cristo, não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação porque não há mais culpa. A culpa do pecado foi completamente paga pelo poder do sangue de Jesus. De modo que o homem, sem fazer nada, sem sequer procurar a salvação, vem Deus e declara a salvação para o homem pecador, que resolver apenas crer, através de uma justiça diferente da justiça dos homens, né? Porque aqui a Bíblia diz que é o justo morrendo no lugar do injusto. E isso faz do cristianismo a religião diferente de todas as demais, porque todas as religiões ficam construindo alternativas para a justificação do pecador. É o pecador fazendo alguma coisa para se justificar diante de Deus. Mas a Bíblia diz que toda justiça humana é trapo de imundície. Isso está escrito no capítulo 1 de Isaías. Portanto, era impossível ao homem chegar lá. O cristianismo é Deus vindo ao pecador e isentando-o da culpa, sem que ele faça nada, apenas crendo. Porque a salvação é um dom de Deus dado aos homens. O homem recebe através da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem através de obras, para que ninguém se glorie. Toda honra, toda glória, todo louvor é para o Senhor que nos salvou. Ele disse: eu vim buscar e salvar os perdidos. Então, esta é a justificação por essa justiça. Romanos 3:21. Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus,
independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Que justiça é essa? Que aparece assim da parte de Deus? Uma justiça que a lei e os profetas apontaram sempre. E chega essa justiça agora. Essa justiça é Cristo. Porque Deus, na sua justiça, não poderia isentar o homem sem a morte. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se o homem fosse pagar o preço dos seus pecados, ele ia ficar no inferno eternamente, separado de Deus. Então vem Jesus, com essa justiça proveniente de Deus, independentemente da lei. Isto é a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem. Diga amém. Amém. Portanto, não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados agora, gratuitamente, sem preço, sem sacrifício algum, sem esforço nenhum, sem nenhuma obra de justiça que nos fizesse conquistar isto. Demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Isso é o que está escrito. Então ele vem e simplesmente o justo torna-se também justificador de quem não merecia. Nós não merecíamos, e assim a gente conquistou esta justificação. Romanos 5:9. Agora, como fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Olha, justificados, salvos da ira de Deus. Agora acabou a guerra, agora não há mais nenhum litígio, agora não há mais nenhuma ira, porque, ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, filhos de Deus, servos de Deus, seremos salvos por sua vida. Mas é claro, depois que ele fez o máximo, por que não pode fazer o mínimo? Quem fez mais, por que não pode fazer menos? Então o que havia de separação, Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que vem agora para nós é a paz de Deus e com Deus, que são coisas distintas. Paz com Deus e paz de Deus. A gente não vai se deter para não ultrapassar o tempo, mas são distintas. E ele vem, Efésios 1:13, nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, que agora somos nós, para o louvor da sua glória. Então agora a nossa vida está redirecionada para Deus, para a glória de Deus,
e Ele selou a gente através do seu Espírito Santo, colocando esse Espírito Santo em nós, a ponto de Paulo e outros afirmarem: vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que Ele habita em vocês? Então agora esse vaso de barro tem o tesouro de Deus dentro dele, que é a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Porque a justificação, ela ocorreu num instante, e a partir dali nós recebemos o Espírito Santo, de modo que a palavra diz: quem não tem o Espírito não é dele. Simples assim, direto assim. Mas tem uma coisa: justificados, pecados cancelados, mas continuamos num corpo de morte. Continuamos ainda num corpo afetado pela queda. Portanto, Ele não vem aqui e tira a nossa natureza pecaminosa. A gente ainda continua sendo tentado a praticar o que é contrário a Deus. E aí Paulo diz que há uma luta entre carne e espírito, e esses se opõem um ao outro para que a gente não faça o que deve fazer. E por isso Jesus Cristo chegou e disse: olha, quem quiser me seguir terá que negar aos outros. Não foi isso? Quem quiser me seguir terá que negar a si mesmo. Vigiai e orai para que vocês não caiam na tentação, porque por mais que o espírito esteja pronto, a carne é fraca. E quem é que está então investindo em nós para que a gente faça essa superação sobre o pecado? É o Espírito Santo, que após a nossa justificação instantânea, milagrosa, declarada por Deus, a gente agora entra no estágio seguinte. Justificação é uma coisa instantânea. Creu, recebeu. Não passa um minuto esperando. É na hora. Creu, foi justificado. Mas depois, primeiro passo, justificação. Segundo passo, santificação. Vários passos. Resistindo agora ao pecado. Agora nós temos o Espírito Santo conosco para nos ensinar toda a verdade, para nos guiar em toda a verdade. Agora o Espírito não faz por força nem por violência. É com a consciência de cada um. É com o amor de Deus derramado no coração. É por amor, não é por força. E a gente não se santifica para ser salvo. A gente se santifica porque já está salvo. Porque a salvação ocorreu no momento da justificação. Com a justificação tornamos-nos justos diante de Deus. Agora Ele olha para a gente pelos méritos de Jesus. Os méritos de Jesus estão comigo e com você. Porque Ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação. É por isso que ninguém pode mais nos condenar. A Bíblia diz isso em Romanos 8. Quem poderá nos condenar? Se foi Cristo quem morreu em nosso lugar. Se o diabo vier para mim dizendo: você já mentiu, você já enganou, você já fez e aconteceu, eu posso dizer na cara dele: o preço por tudo isso já está pago e ninguém pode mais nos condenar, porque Cristo morreu por causa da minha mentira, da minha falsidade, do meu
pecado e do teu pecado, e agora nós ressurgimos novas criaturas em Cristo Jesus, o Senhor. Portanto, não é dizer, eu vou me santificar para me salvar, não. Você se santifica porque já está salvo, porque sem a presença do Espírito, ninguém consegue se santificar. E a santificação, enquanto a justificação é a libertação da culpa do pecado, na santificação é o livramento do poder, do domínio do pecado sobre nós. Porque agora em Cristo, com o Espírito Santo habitando em nós, a gente diz o que Paulo disse: a gente examina tudo, mas só recolhe o que é bom. A gente até que pode tudo, mas a gente só faz o que convém. Porque agora a gente tem limites, a gente tem freios, a gente sabe dizer não a nós mesmos. A gente sabe que o caminho da santificação é uma porta estreita e um caminho apertado, mas que leva à vida. É um caminhar com Jesus. Por que estreito e apertado? Porque estamos ainda numa natureza pecaminosa. Por isso a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Por isso, quem é salvo vigia e ora, controla a língua, tem equilíbrio na vida. Por isso o texto diz: a graça que se revelou, que é Cristo, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Então foi salvo, começa a entrar por esse caminho da santificação. E esse caminho da santificação a gente vai estar caminhando nele enquanto a pestana bater, tá? Só vai parar esse estágio da santificação quando a gente não estiver mais, o nosso espírito não estiver mais nesse corpo. Aí parou. Ou na volta de Jesus, quando ele voltar, todo esse processo de santificação não precisamos mais fazer nenhuma força, porque já estaremos livres de um corpo de morte. Então, olha o que... Vamos voltar, vamos focar. Eu gostaria que vocês focassem bem comigo aqui. Olha o que diz Romanos 6:22. Contudo, agora libertos do pecado, estou falando de justificação mais uma vez. Esse texto, num versículo só, concentra os 3 estágios da nossa salvação. Olha lá. Contudo, agora libertos do pecado, isso é, justificados, e tendo sido transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, portanto, o segundo estágio, santificação, e por fim, a vida eterna, glorificação. Deu para compreender? Estão compreendendo esses 3 passos? Em que passos nós que já fomos justificados, já temos certeza absoluta da nossa salvação, em que passo, em que estágio nós estamos? No estágio da santificação. Nós não ficamos na justificação, porque a justificação é uma declaração de Deus a nosso respeito. A gente passa imediatamente, a gente apenas recebe isso. E uma vez recebido, vem o Espírito Santo habitar em nós, e a gente já começa os passos da santificação, no qual a gente precisa ir crescendo. Por isso o culto de instrução, por isso leitura da palavra, por isso oração, por isso toda a nossa dedicação, e não tem fim. Quem for santo, santifique-se ainda mais.
Não há um patamar aqui que seja suficiente para a gente baixar a guarda, porque nós estamos caminhando e crescendo até chegarmos à estatura de varão perfeito, e essa estatura de varão perfeito nós não atingiremos aqui, nós só atingiremos na glória celestial, porque o nosso modelo é Cristo. E aí a gente vai continuar sendo tentados, mas ser tentado não é pecado. Não. Pecado é quando a gente cai na tentação, porque tentado sou eu, você e todos nós. Se alguém não está sendo tentado aqui a fazer alguma coisa que sua carne deseja, pode beliscar, talvez você já morreu. Porque se você não for tentado, pode enterrar, está morto. Então, meu querido, vamos compreender isso, porque isso é fundamental para a nossa vida. E aí vem Hebreus 12:14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, santo pode ser uma gozação para alguém, né? Você é santo, kkkk, não é? Tem que botar o casinho lá. Não, meu filho, nós fomos chamados para isto, e estamos nesse processo, e devemos crescer, e amanhã precisamos estar melhor do que hoje, e essa luz vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, sem ela, a santidade, ninguém verá a Deus. 1 Pedro 1, do 14 ao 16, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Olha lá o que é santificação. Não voltar mais àquelas práticas de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Quem está falando aqui é Deus. E não andam dois juntos se não estiverem de acordo. Tem muita gente que não quer entrar em acordo com Deus, portanto andam só, ficam sem Deus, sem paz e sem salvação. A Bíblia fala da nação inteira que entrou numa época da existência de Israel, ficou abandonado, sem Deus, sem paz, sem sacerdotes, sem lei, sem salvação. Tem tanta gente sem lei de Deus na vida, a lei da santificação, porque sequer ressuscitaram ainda, não querem a palavra, não querem crer, sabem da cruz, todo ano vai lá e... qual é o nome aí? A cidade? Nova Jerusalém, vê a cena, acha interessante, dá uma lacrimejadazinha nos olhos, sente um pouco de dó e volta meio tenso, mas depois vidinha normal e nada de santificação. Aquilo é uma coisa da história, ficou para trás, foi um episódio apenas, tira da cabeça. E a Bíblia diz: o diabo vem, tira a mensagem do coração, a palavra afasta, e a pessoa continua. Mas aqui Deus está dizendo: quer andar comigo? Santifique-se. Gálatas 5, 19 ao 25, a gente iria encontrar muita coisa quando ele diz: olha, deixa as obras da carne e viva, produza o fruto do Espírito. Aí está dito: as obras da carne, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias
e coisas semelhantes a esta. Você tem que deixar tudo isso depois desse passo e cumprir e produzir o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio para dizer: isso aqui não me convém. Está me apropriando de alguma coisa que não é meu, não me convém. Está desejando a mulher do próximo, não me convém. E é tanta coisa que não convém mais, e a gente vai viver então produzindo o fruto do Espírito. Romanos 8:13: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Tem coisa mais clara do que essa? Está claro para vocês? Está dando para entender que passo é esse que nós estamos? Olha o que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses 5:23, chegou a dizer: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus quer encontrar uma igreja sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Sabe quem é essa igreja? Você, eu, nós. É exatamente. A igreja não é essa casa, é apenas uma casa. Se nós não estivéssemos dentro de 4 paredes, estivéssemos aqui ao lado, debaixo da árvore, a igreja continuaria sendo você. Amém? Deus nos ajude a compreender isso, para que a gente viva santificando de fato a nossa vida. E gente, o Mateus 18 a partir do 8, a gente lendo, pode ser até chocante a leitura. Sabe o que Jesus diz ali? Ele diz: olha, se o teu pé te puxar para o pecado, olha que coisa, eu vou ler só para você entender bem rapidamente, porque eu quero passar para o passo seguinte. Sendo assim, se a tua mão ou o teu pé te fizerem cair em pecado, corta-os e lança-os fora de ti, pois melhor é entrares na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as 2 mãos e os 2 pés seres atirados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o, lança-o fora de ti, porque seria melhor entrares com um olho só na glória, na vida, do que tendo 2 olhos seres lançados no fogo do inferno. O que é que ele está dizendo aqui para você cortar sua mão, seu pé, arrancar seu olho? Não, mas ele está mostrando que no processo da santificação, nós precisamos às vezes dizer não a nós mesmos. Paulo chegou a dizer: cada dia eu morro, e recomendou: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, para não servir ao pecado como instrumento de injustiça. Você pode se prontificar com este corpo que vai se santificar para Deus? Diga amém. Amém. Então é isso que ele requer, de forma clara. Mas alguém pode dizer: pastor, eu ainda não entendi, mesmo depois de tudo. Você disse para mim, o que eu devo fazer de modo prático para me santificar? Aí tem umas denominações por aí, né? Santidade é o tamanho do cabelo, é o estilo de roupa, é se raspa a perna ou não, é tanto, é se tem bigode, se não tem. Veja para onde penderam. Evidentemente que quem se santifica se veste com pudor e modéstia, mas puxaram para isso. E aí há muita confusão acerca de santificação. Eu quero citar apenas, porque não há mais tempo, e recomendar que vocês leiam depois Efésios 4, a partir do verso 22, bem rapidamente. Olha o que diz aí. Vamos ver santificação na prática, na casa, no dia a dia, amanhã, você caminhando e vivendo o processo. Olha lá.
Quanto à antiga maneira de viver, antes da justificação, fostes instruído a vos despirdes do velho homem. Aquele velho homem antes da justificação, você precisa se despir daquele homem que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem. Aquele homem que morreu no pecado, esse novo agora, você não veste mais aquelas vestes velhas, aquelas práticas velhas, aquela maneira de viver antiga morreu, e você vai se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra dele, a verdade é o Evangelho que nos ensina o processo da santificação e, portanto, esta nova vida a ser vivida, para ser vivida semelhante a Deus. Porque o Espírito que habita em nós é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos convoca a esta maneira de viver nova agora. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Olha a coisa chegando juntinho. Dá para compreender? Santificação é deixar de mentir. Diga amém. Então é isso, gente. Deixa de mentir, deixa de enganar e você estará no caminho da santificação. E acaba com essa coisa que não leva a lugar nenhum. A falta de santificação é a joinha que a mulher botou na orelha. Pelo amor de Deus, a joia faz parte da apresentação da mulher, gente. Simples assim, sempre foi. O pai da fé, Abraão, mandou presente para a nora, de pendente e de pulseiras para os 2 braços, e daí? Aleluia. E a vos revestir do novo homem. Agora vamos voltar. Abandonar a mentira, falar a verdade com o próximo, isso é santificação. Pois todos somos membros de um mesmo corpo, é entender que não somos sozinhos, nós somos apenas membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não peque. Você na natureza pecaminosa vai se irar, mas segura a barra aí. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Não vá dormir odiando ninguém. Fala, conversa, perdoa, ora, clama a Deus. Tira toda a raiz de amargura do coração. Isso é santificação. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo, que fica condenando os outros e apontando o inferno para os outros. É porque o inferno já está dentro dele. Quem está na graça de Deus só faz chamar o povo para a glória celestial. Não guarda mágoa de ninguém, porque quem odeia está fazendo a parte do diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Olha o que é a santificação. É o camarada egoísta que roubava, que não trabalhava, preguiçoso, que se apropriava daquilo que não era dele. Agora resolve deixar todo o engano, todo o roubo e passa a trabalhar. E trabalhar não só para si, mas para ter com que ajudar o próximo. Diga amém. Isso é santificação, gente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente o que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade,
a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Agora, não palavras torpes na tua boca, nem de maldição para ninguém, mas palavras que sejam boas para ajudar outros, palavras de graças, palavras que socorram alguém. Então é uma língua agora controlada. Verso 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Amém? Então esse Espírito que, quando justificados recebemos, a gente precisa não o entristecer com mentiras, com enganos, com o caminho velho. A gente precisa andar nessa novidade de vida, de acordo com a vontade do Espírito, para que Ele esteja então em nós e permaneça em nós. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Deu para compreender o que é santificação? Que a tua casa tenha paz, que o teu relacionamento tenha paz, que você não fique por aí desesperados com gritarias e com iras e com contendas. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Gente, o que dizer mais? Você continua no caminho do pecado se você quiser, meu filho. A luz está sendo projetada sobre você. Eu gostaria muito de dar um exemplo para vocês de uma pessoa que, parecida com muitas outras, que pularam essa etapa da santificação. Você sabia que tem gente que foi justificada aí, pulou para a glória? Vocês lembram de uma pessoa assim? A luz brilhou, creu, entrou na glória no mesmo dia. Quem foi? O criminoso da cruz. O períodozinho de santificação dele foi desse tamanho. Ele só passou algumas horas, nem desceu da cruz para ser tentado a olhar a mulher do próximo, para cair na bebedice, na glutonaria. Não teve essa. E tem tantos, né, que a gente chega na beira do leito. Eu me lembro de um sendo visitado no isolamento, e dali mesmo confessa a Jesus e parte. Pulou essa etapa da santificação, que é a mais longa, né? E todos nós estamos nela. Mas aquele homem, quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O homem era um bandido, o homem era um criminoso. Ele mesmo disse: eu estou aqui porque mereço. Os meus atos me trouxeram a esse estado, e por isso ele confessa a Jesus. Jesus diz para ele: hoje tu estarás comigo no paraíso. Então ele pulou esse estágio, justificado, glorificado. O Cristo no paraíso é a glória ou não é? O corpo ficou pendurado no madeiro, mas o Espírito voou para estar com Jesus naquele mesmo dia. Que maravilha! E a glorificação, gente, enquanto que a justificação é a libertação da culpa, na santificação, com a presença do Espírito, é a superação, é o domínio do pecado, para dizer: não, eu não vou estar aqui submetidos ao pecado. A glorificação é o livramento definitivo da presença do pecado. O pecado não atinge mais quando a gente entrar na glória.
E olha o que diz 1 de João 3:2: amados, agora somos filhos de Deus. Uma vez justificados, somos filhos de Deus agora, não da ira. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Aí, enquanto não se manifesta a plena e o pleno livramento definitivo da presença do pecado, não se manifestou ainda o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo que tem nele essa plena confiança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Filipenses 3:20. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Ele tem o poder de nos dar essa total libertação. Quando isso acontecerá? 1 Coríntios 15:54. No momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Aí chegou o apito final, pode correr para o abraço, porque a taça é nossa. Amém? Então, meus queridos, é isto. Paulo disse agora: o que me resta é a coroa da vida, a qual o Senhor me dará, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. E porque nós amamos a vinda do Senhor, nós estamos dizendo os últimos versículos do Apocalipse: Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. E nós estamos orando, Pai Nosso, dizendo: venha o teu reino, venha o teu reino. Quando a gente diz isso, a gente está dizendo: venha a nossa glorificação em Ti. Quando não mais precisaremos de santificação conforme descrevemos até aqui. Meus amados, eu quero finalizar, porque não há como mais prosseguir, mas a Bíblia diz em João 3, que quem crer nisso é salvo, mas quem não crê é condenado. Não é que eu errei, ele não disse que é condenado, ele disse: já está condenado. Que todo mundo pecador está condenado, a única saída é Cristo. Por isso ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Igreja Assembleia de Deus, a harmonia.